Zacarias era um homem justo diante de Deus, sacerdote experiente, conhecedor da lei e fiel em seus deveres, mas carregava no coração um silêncio antigo. Ele e sua esposa Isabel caminhavam juntos havia muitos anos, servindo ao Senhor com integridade, porém sem filhos. O tempo havia passado, o corpo envelhecido, e a esperança parecia ter se acomodado em um lugar discreto da alma, sem jamais desaparecer por completo. A esterilidade de Isabel não era apenas uma dor íntima, mas também um peso social e espiritual. Ainda assim, Zacarias não abandonou o altar nem a oração. Continuava oferecendo incenso, cumprindo os ritos sagrados e confiando que Deus permanecia soberano, mesmo quando o céu parecia não responder. Sua fé não era ruidosa, mas perseverante, sustentada pela obediência diária e por uma espera que não se transformou em amargura. Certo dia, enquanto Zacarias exercia seu ofício no templo, algo extraordinário rompeu a rotina sagrada. Um anjo do Senhor apareceu à direita do altar do incenso, e o coração daquele sacerdote foi tomado de temor. Não se tratava de imaginação ou símbolo, mas da intervenção direta do céu, trazendo uma resposta preparada ao longo de muitos anos de oração silenciosa. O anjo anunciou que a oração de Zacarias fora ouvida e que Isabel conceberia um filho. A promessa vinha carregada de propósito, pois aquela criança seria grande diante de Deus e preparada para uma missão específica. Mesmo diante de palavras tão claras, Zacarias hesitou. O peso do tempo vivido falou mais alto, e a razão tentou limitar aquilo que o poder divino estava prestes a realizar. Diante da incredulidade, Zacarias recebeu um sinal severo e misericordioso ao mesmo tempo. Ficaria mudo até o cumprimento da promessa. O silêncio imposto não foi castigo vazio, mas um processo de aprendizado espiritual. Deus o conduziu a compreender que nem toda resposta precisa ser questionada, e que a fé também se manifesta quando se aprende a confiar mais do que a falar. Enquanto o povo aguardava do lado de fora do templo, estranhando a demora, Zacarias saiu incapaz de pronunciar qualquer palavra. Seus gestos confirmavam que algo sobrenatural havia acontecido. O sacerdote que antes ensinava, agora aprendia, sendo moldado pelo silêncio. Deus não apenas responde orações, mas também trabalha no interior do coração humano. Em casa, o tempo começou a revelar a fidelidade divina. Isabel concebeu conforme fora anunciado, e por meses permaneceu recolhida, reconhecendo que o Senhor havia removido sua vergonha. Cada dia de gestação era uma confirmação viva de que Deus não se esquece dos justos, mesmo quando a resposta parece tardia aos olhos humanos. Zacarias acompanhava tudo em silêncio, observando o milagre crescer diante de seus olhos. A ausência da voz o conduziu a uma fé mais profunda, menos apressada e mais contemplativa. Já não havia necessidade de explicações, apenas de confiança. O milagre não estava apenas no ventre de Isabel, mas também na transformação interior daquele homem. Quando chegou o dia do nascimento, a alegria tomou conta da casa. Vizinhos e parentes celebravam a misericórdia do Senhor, reconhecendo que Deus havia feito algo extraordinário. Todos supunham que o menino receberia o nome do pai, seguindo a tradição familiar. Mas o céu tinha outro plano e mais uma vez a obediência seria exigida. Isabel declarou com firmeza que o menino se chamaria João. Houve espanto, questionamentos e resistência, pois aquele nome não existia entre os parentes. Chamaram então Zacarias, esperando sua confirmação. Ainda mudo, ele pediu uma tábua e escreveu com convicção: "O seu nome é João", alinhando-se plenamente à vontade revelada por Deus. Naquele instante, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou. O silêncio terminou no momento da obediência. Suas primeiras palavras não foram de justificativa, mas de louvor. Ele bendisse ao Senhor, reconhecendo que Deus havia visitado e redimido o seu povo, cumprindo antigas promessas. Cheio do Espírito Santo, Zacarias profetizou sobre o futuro, declarando que seu filho seria profeta do Altíssimo, preparado para ir adiante do Senhor e preparar os seus caminhos. O homem que antes duvidara agora proclamava com autoridade aquilo que Deus estava realizando.
pois o silêncio havia produzido discernimento e a espera havia gerado maturidade espiritual. A história de Zacarias revela que Deus não rejeita aqueles que vacilam, mas os conduz ao amadurecimento. A incredulidade momentânea não anulou a promessa, apenas moldou o processo. O Senhor usou o tempo e o silêncio para alinhar o coração daquele sacerdote ao propósito maior que estava sendo cumprido. João Batista nasceu como resposta de oração e como sinal profético para toda uma geração. Sua vida não foi fruto do acaso, mas resultado da fidelidade de pais que, mesmo feridos pela longa espera, permaneceram firmes diante do Deus da aliança. Zacarias aprendeu que o milagre não depende da força humana, da idade ou das circunstâncias. Ele acontece quando Deus decide agir. A oração feita anos antes foi ouvida no tempo certo, revelando que o céu trabalha com precisão perfeita, ainda que em silêncio. A experiência daquele sacerdote ensina que o silêncio imposto por Deus nunca é vazio. Ele prepara, molda e transforma. Muitas vezes, Deus cala a nossa voz para despertar a nossa fé, conduzindo-nos a um lugar onde confiar se torna mais importante do que compreender. Zacarias não encerrou sua história como um homem frustrado, mas como alguém transformado pela fidelidade divina. O Deus que fechou sua boca abriu seu entendimento, e o mesmo Senhor que permitiu a dúvida concedeu também o cumprimento da promessa. A espera de Zacarias não foi em vão. Ela gerou um profeta, restaurou uma família e anunciou a proximidade da redenção. Sua história lembra que Deus responde orações antigas e que nenhuma promessa envelhece no céu. Mesmo quando a fé vacila, Deus permanece fiel. A vida de Zacarias mostra que o Senhor não se limita às fragilidades humanas, mas as utiliza para revelar sua glória. O silêncio de ontem se transforma no louvor de hoje. Assim, a história de Zacarias, pai de João Batista, permanece como um testemunho poderoso de que Deus ouve, age e cumpre. A oração foi atendida, a promessa se realizou e o milagre nasceu no tempo perfeito, revelando que esperar em Deus nunca é perda, mas sempre preparação. O caminho de volta para casa parecia diferente naquela tarde. Cada passo de Zacarias e Isabel carregava não apenas o peso dos anos, mas a leveza de uma promessa finalmente confirmada. O silêncio que acompanhava Zacarias já não era vazio. Ele estava cheio de significados, de lembranças do templo, do anjo e das palavras que ainda ecoavam em seu coração. A estrada simples tornava-se testemunha de que Deus havia visitado aquela casa. Isabel caminhava com o olhar sereno, segurando firme a mão do esposo, como quem protege um milagre ainda invisível. Seu coração, antes marcado pela vergonha, agora transbordava gratidão. Ela sabia que o tempo da humilhação havia ficado para trás e que o Senhor havia olhado para ela com misericórdia. Cada passo era uma confissão silenciosa de fé, cada respiração, um louvor que não precisava de palavras. Zacarias, mesmo sem voz, orava por dentro. Ele compreendia agora que Deus não se esquece dos que esperam, apenas trabalha em silêncio até que tudo esteja pronto. A promessa caminhava ao lado deles, ainda não nos